No contexto da obra Mais Esperto que o diabo relata a Napoleão Hill que um instrumento também utilizado por ele é a alienação. Que já sabemos, alienação é quando eu não tenho meu próprio pensamento. E por não ter o meu próprio pensamento, eu começo a não ter uma ação própria. Eu começo a pensar e a agir não por mim. Eu vou encontrando pensamentos, misturando coisas e não tenho mais o pensamento próprio. Fico alienado a determinados pensamentos. Bloqueado em situações que me impedem de observar coisas novas. Na obra ele pergunta: um alienado possui capacidade de usar a fé? E o diabo responde: ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e dessa forma utilizar-se do poder da fé. E ele continua perguntando: o que é fé? É um estado da mente onde se reconhece e se utiliza o poder positivo do pensamento como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Quando Napoleão Hill faz essas perguntas, ele está contrapondo o diabo para entender, para que eu possa me desenvolver e crescer, como que eu faço? E aí nós tivemos já esta percepção. Eu tenho de um lado o medo, de outro lado a fé. O medo vai me paralisando. Com o medo eu começo a pensar em tudo que possa dar de errado. E pensando em tudo que possa dar de errado, eu vou tirando a minha vontade, vou tirando o meu desejo. Com a fé, eu penso em tudo que pode dar certo. E vou aumentando a minha vontade, aumentando cada vez mais o meu desejo. Aí fica a pergunta: mas se eu tirar o medo por completo e agir somente pela fé, eu não vou tropeçar? Eu não vou deixar de olhar alguns obstáculos que possam aparecer? Para isso, na obra Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill traz também uma outra ferramenta que é utilizada pelas pessoas que querem realizar. Elas param de agir sobre o medo, começam a agir sobre a fé, mas não deixam de pensar com cautela. Pensar com cautela é analisar o que pode acontecer no meio do caminho, mas é analisar o que pode acontecer no meio do caminho, durante o caminho. Esta análise não vai nos trazer certeza, por isso temos que permanecer com a fé. De um lado eu tenho a fé, de outro lado eu coloco a cautela e o medo fica completamente fora. Quando nós agimos com fé e sem medo, nós continuamos em frente. Enfrentamos os obstáculos, temos a cautela para, de uma forma estratégica, pensar em como desviar de cada obstáculo, mas mantemos a fé. Não precisa você pensar que seja aquela fé religiosa e mística, mas a fé que está dentro de você, que volta e meia te diz: você é capaz. Alimente esta capacidade, alimente este pensamento e realize muitas coisas em sua vida. Nos encontramos em breve, em muito breve.